Revelado. O sheik desabafa depois de 7 anos quando encontra o filho que nunca sabia que tinha. Omar, um sheik árabe de 40 anos, olhava pela janela de seu escritório elegante em São Paulo, enquanto a cidade fervilhava lá fora. O sol forte iluminava os arranha-céus, mas nada podia aquecer o vazio que ele sentia por dentro. Os gritos da rua, o barulho dos carros e a correria das pessoas não eram suficientes para abafar os ecos das tradições que o oprimiam. Desde que trocou o deserto pelo asfalto, sua vida havia mudado, mas o peso de um segredo que guardava 7 chaves o mantinha refém de seu passado. A manhã se arrastava entre reuniões e o aroma do café fresco o envolvia, tentando dissipar a ansiedade. Em 7 anos, Omar batalhou por um lugar ao sol, buscando não apenas sucesso profissional, mas uma nova identidade. Ele era um sheik em um mundo de negócios, mas por trás de sua fachada de segurança, uma dor pulsava. Um filho que ele nunca conheceu, fruto de um amor que desafiava todas as convenções. A ideia de Rafael o atormentava em silêncio, uma ferida que nunca cicatrizava. O celular vibrava, quebrando o silêncio do instante. Era uma mensagem de um amigo brasileiro, convidando-o para uma noite de apostas em um cassino. Omar hesitou por um segundo. O jogo não fazia parte de sua rotina, mas a necessidade de escapá-lo consumia. Ele aceitou, sem imaginar que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Entre risadas e apostas, a adrenalina corria em suas veias. Porém, quando uma carta misteriosa foi entregue a ele, seu coração disparou. O nome escrito foi como um soco em seu estômago. Rafael. O garoto que ele nunca soube que existia, agora com um simples papel, tornava-se a razão da sua angústia. A emoção o invadiu, uma tempestade de sentimentos confusos. Um desejo avassalador de conhecer seu filho, mas também um medo de arruinar tudo que havia construído no Brasil. Em seu íntimo, a luta era feroz. Omar se via dividido entre suas novas raízes e as tradições que nunca conseguiram moldá-lo. A sociedade brasileira era mais aberta, mas ainda havia barreiras, e sua família árabe, se soubesse, jamais o perdoaria. A pressão quase o consumia. Decidido, ele optou por se encontrar com Rafael. Sentado em um parque, o passado o cercava. Memórias de brincadeiras e risos que nunca vivera passaram por sua mente. O tempo parecia escorregar entre seus dedos e a insegurança drenava sua coragem. O que diria ao filho? O que ele pensaria dele? Uma assombração o atormentava. A culpa de um pai ausente pesava como uma âncora. Finalmente, Rafael apareceu. Seu olhar iluminou o ambiente. A conexão instantânea fez o tempo parar. Um misto de esperança e medo estava no ar, um fio invisível ligando os dois. Antes que Omar pudesse tomar fôlego para falar, a pergunta que foi como uma faca disparou. Por que você me deixou? A resposta pairava no ar, prestes a ser dita, mas a revelação estava por vir. O que acontecerá quando Omar confrontasse não apenas seu passado, mas a definição de amor e paternidade que sua vida lhe impusera? No fundo, ele sabia que aquele encontro iria mudar tudo. E era apenas o começo. Omar sentiu o peso da pergunta ecoar dentro dele, como um martelo golpeando seu peito. Fazer o que parecia certo naquele momento era mais complicado do que ele imaginava. Ele observou Rafael, com seu olhar aninhado entre a insegurança e a esperança, e as palavras pareciam emperradas em sua garganta. Eu não sabia, conseguiu murmurar, cada sílaba pesada como pedras. Por um tempo, achei que estava fazendo o correto. Mas não era. Rafael interrompeu, a frustração em sua voz tão clara quanto o céu azul acima deles. Se você tivesse olhado para mim, se tivesse lutado por mim, talvez... A fala do garoto era como uma navalha, cortando qualquer justificação que Omar tentasse encontrar. Ele nunca pensou que o ato de se ausentar moldaria o coração do filho de forma tão profunda. Os pássaros cantavam ao fundo, mas naquela atmosfera o som era apenas um alívio fugaz que não atingia suas almas feridas. Você tem razão, Omar finalmente disse, a sinceridade abrindo uma camada de vulnerabilidades. Eu não fui o pai que você merecia. Eu estava tão perdido nas minhas obrigações, nas tradições da minha família, que não soube ver o que realmente importava. A face de Rafael, antes iluminada por um brilho de esperança, agora carregava a carga da desilusão. O silêncio entre eles se tornou um vazio enorme, uma distância que parecia impossível de ser atravessada. Omar desejou mais do que tudo poder puxá-lo para perto, explicar-lhe que o amor que não pôde oferecer não era por falta de desejo, mas sim por medo.
O que você quer de mim agora? Rafael perguntou, a emoção em sua voz um misto de raiva e tristeza. Você me encontrou. Você me deixou saber que existe. Mas eu não sei se quero um paz agora que cresci sem ele. Omar sentiu uma onda de desespero. Quero entender você. Quero ser parte da sua vida se você me permitir. As palavras saíam apressadas, como uma súplica. Estou disposto a aprender, a me desculpar e, acima de tudo, a fazer valer a segunda chance que não esperava ter. Rafael franziu a testa, sua expressão ainda em dúvida. A fúria lentamente dava lugar a uma curiosidade silenciosa. Como posso confiar em você? Como sei que não irá me deixar de novo? Eu não posso prometer que tudo será perfeito e que não teremos desafios, Omar respondeu, com uma sinceridade crua. Mas posso prometer que não irei te abandonar novamente. Nunca mais. O olhar do rapaz nublou-se, os olhos brilhando à beira de lágrimas. Era ali, naquela conversa dolorida, que ambos começaram a entender o que significava o amor de um pai e a necessidade de um filho. O passado não poderia ser mudado, mas um novo caminho poderia ser traçado. A tensão ainda pairava, mas algo começou a se desfazer no ar entre eles. Uma conexão nascia, frágil e incerta, mas ainda assim real. Omar percebeu que a jornada que iniciava não seria fácil, mas a ideia de um futuro ao lado de Rafael fazia seu coração pulsar forte de esperança. O sol começava a se pôr, vestindo o parque com um manto de cores quentes. Então, o que vamos fazer agora? Rafael perguntou, seu tom refletindo a inquietude que ambos sentiam. Omar sorriu. A transformação começava a se instaurar. Vamos nos conhecer, um passo de cada vez. E assim, com passos hesitantes, mas cheios de vontade, pai e filho iniciaram a exploração de um novo vínculo. O futuro ainda era incerto, mas um novo capítulo se abria diante deles. Entretanto, ao longe, uma figura observava, escondida nas sombras do parque. A curiosidade rapidamente se misturou à preocupação. Será que segredos do passado estariam prestes a ser revelados novamente? O calor do final da tarde abraçava o parque, mas a atmosfera entre Omar e Rafael carregava um frescor de expectativas misturadas com a incerteza. Rafael olhou ao redor, como se buscasse o conforto nas árvores e nos caminhos que já conhecia. Mas naquele cenário familiar, ele se sentia como um estranho. Então, você tem alguma ideia de como isso deve funcionar? Rafael perguntou, com uma pitada de ironia na voz. Era carinhoso, mas também desafiante. Omar sorriu nervosamente. Acho que deveria começar com algo simples, como pegar um sorvete. Isso era algo que eu sempre quis fazer com você. A gente podia sentar lá naquelas mesas e conversar. Rafael hesitou. O desejo de se aprofundar na ligação com o pai era forte, mas a lembrança da dor que a ausência trazia o prendia. Finalmente ele assentiu, e ambos começaram a caminhar para o quiosque, o silêncio entre eles um tanto mais leve. Com o sorvete nas mãos, Omar observou Rafael enquanto ele experimentava o sabor da sua escolha, um sorriso involuntário se formando. Você gosta de... ele começou a dizer, mas parou ao notar que o rapaz havia mergulhado em seus próprios pensamentos. Por que você simplesmente não estava lá para essas coisas? Rafael lançou a pergunta abruptamente, sua voz um eco de mágoas antigas. A realidade daquela pergunta foi como um soco no estômago de Omar. Ele não tinha uma resposta fácil, nenhuma justificação que pudesse consertar o passado. Eu sei que não é algo fácil de entender. Eu estava preso em obrigações que achava que eram mais importantes. Mas eu me arrependo muito, Rafael. Os olhos de Rafael brilharam, mas não eram lágrimas de alegria. Arrependimento não traz de volta o tempo perdido, pai. Sua voz tremia. Isso apenas machuca mais. A resposta de Rafael balançava o coração de Omar. Era verdade e pesada, e ele sentia que deveria responder. Quero conhecer você de verdade. Quero saber o que você gosta, quais são seus sonhos e até mesmo suas frustrações. O que posso fazer para te ajudar a transitar por tudo o que viveu? Por um momento, Rafael ficou em silêncio, como se apenas aquelas palavras fossem uma nova ponte a construir. Você realmente quer saber? Ele lançou a pergunta quase desafiando. Absolutamente, respondeu Omar, a determinação em suas palavras mais forte do que qualquer medo que carregasse. Certo, eu gosto de futebol, Rafael começou, meio tímido, como se essa revelação pudesse significar mais do que apenas um esporte. E eu sonho em ser jogador profissional um dia, mas nunca tive ninguém que acreditasse em mim de verdade. Omar sentiu um aperto no peito, como se cada palavra de Rafael fosse um lembrete da ausência que marcou a vida do garoto.
Eu prometo que vou te apoiar, se você me deixar fazer parte disso. Rafael o encarou, e por um breve instante, Omar viu que havia uma centelha de esperança nos olhos do filho. Talvez o caminho a seguir não fosse impossível. Enquanto conversavam, a sombra que antes observava de longe se aproximou. Um rosto conhecido, mas não bem-vindo, espreitava na esquina do parque. A expressão da mulher enviada para observar era de expectativa e temor. Precisamos ir embora, ela disse, a voz baixa, mas clara. Você não pode ficar aqui. Pode ser perigoso. Omar sentiu o frio na espinha. Ele sabia que a vida que deixara para trás não havia desaparecido. O passado não o deixaria em paz tão fácil assim. O olhar angustiado de Rafael o trouxe de volta à realidade. Quem é ela, pai? A pergunta de Rafael ecoou como um eco nos pensamentos de Omar, trazendo à tona segredos que ele não estava preparado para compartilhar. A figura na sombra sorriu, com um misto de vantagem e ameaça, enquanto o pôr do sol desenhava silhuetas dramáticas ao redor deles. É hora de encarar a verdade. Uma pressentida tensão pairava no ar, e Omar percebeu que o que quer que viesse em seguida poderia mudar tudo entre ele e Rafael. Omar sentiu uma onda de desespero. A pergunta de Rafael pairava no ar com um peso insuportável. Ele sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. A situação se tornava cada vez mais urgente. A mulher na sombra se aproximou, e ele notou como seu coração batia descontroladamente. Rafael, ele começou, mas as palavras falharam. Rascunhos de explicações e desculpas se acumulavam em sua mente, mas a realidade que enfrentava naquele instante era terrível. Quem é essa mulher? O que está acontecendo, pai? O tom de Rafael se tornava mais insistente, sua voz tremendo entre a curiosidade e o medo. Era evidente que ele queria entender. A necessidade de proteção era palpável. Ela faz parte do meu passado, Omar respondeu finalmente, sua voz embargada. Eu não queria que você soubesse sobre isso, não dessa maneira. A mulher olhava para ele com uma expressão ríspida, mas havia também uma tristeza clara em seus olhos. Era como se Omar estivesse levando uma facada no coração, pensando na vida que poderia ter sido, no filho que teve e perdeu por conta de suas escolhas. Eu não entendo. Que passado? Você me deixou, pai, Rafael exclamou, sua frustração agora se misturando à dor. O jogo de emoções se tornava uma espiral descontrolada. A mulher, percebendo a tensão, disse, Omar, você precisa contar tudo a ele. Ele merece saber a verdade. Rafael olhou para a mulher, depois fixou os olhos em Omar, buscando respostas. A expressão confusa no rosto do filho o cortou como uma faca. Omar respirou fundo e continuou, sua voz vacilante, mas firme. Quando você nasceu, eu estava envolvido em situações complicadas, coisas que não gostaria que você experimentasse. Situações complicadas, você quer dizer criminosas? O olhar de Rafael era sombrio. A compreensão começava a se formar. O que você fez, pai? Omar fechou os olhos por um momento. As memórias das escolhas erradas e das pessoas erradas que o cercaram voltaram à tona. Sim, eu cometi erros, mas eu prometi que deixaria tudo isso para trás. Com você, eu queria ser diferente. Eu queria ser um pai. Mas foi mais complicado do que eu esperava. Mais complicado, Rafael resmungou, com um misto de raiva e dor. Você não estava lá quando eu precisei de você. Como você pode dizer que queria ser um pai? As palavras cortavam em Omar, recordando toda a dor que ele havia causado. Eu sei que não tenho como consertar o que ocorreu, mas estou aqui agora. Por favor, me deixe tentar. Quero fazer certo. Você e o futebol, isso é importante para mim também. Mas o passado, ele está tentando me alcançar novamente. A mulher na sombra cruzou os braços, com a expressão tensa. Se você não se afastar disso, pode ser tarde demais, Omar. Rafael virou-se para a mulher, os olhos agora enriquecidos de determinação. Não vou ficar aqui ouvindo histórias do passado sem saber mais. O que você escondeu de mim? O que está acontecendo de verdade? A tensão aumentou. Omar sabia que não poderia esconder mais. Com um gesto de esperança, ele tomou coragem. Rafael, precisa entender que eu estive envolvido com pessoas que não deveriam se aproximar de você. Meu passado ainda pode ter consequências. E eu me meti em um grande problema. Rafael balançou a cabeça em descrença, seus olhos se enchendo de lágrimas. Qual problema? O que você fez? O que está em jogo aqui? Omar respirou fundo. Percebeu que o caminho apenas começava. Ele sentiu que o momento decisivo se aproximava e que a verdade poderia ser um divisor de águas entre eles. Mas também havia uma sensação amarga que a revelação poderia despedaçar qualquer esperança que restasse.
A mulher na sombra se adiantou, como se preparando para revelar algo crucial. É tanto mais perigoso do que você imagina. A vida de vocês dois pode estar em jogo. Omar sentiu o coração disparar, já sabendo que nada jamais seria o mesmo novamente. E Rafael, ali ao seu lado, estava prestes a descobrir o verdadeiro peso que seu pai carregava, que poderia mudar tudo entre eles. Um novo perigo se aproximava, e as palavras que estavam por sair poderiam redesenhar o vínculo que ele tanto desejava construir. Omar sentiu o peso das palavras na ponta da língua. A pressão nas têmporas era quase insuportável, e ele sabia que aquela revelação não seria apenas uma troca de informações, mas a fundação de um novo relacionamento. A respiração tremia em seus pulmões, e ao olhar para Rafael, viu nos olhos do filho uma mistura de expectativa e fragilidade. Rafael, ele hesitou, antes de decidir que era melhor ser direto. O problema que estou enfrentando tem a ver com o passado que eu deixei para trás, e mesmo assim ele não ficou para trás. Um grupo com o qual eu me envolvi não aceita que eu tenha saído. Eles querem o que eu lhe disse que não faria mais. O olhar confuso e triste do filho parecia penetrar a alma de Omar, deixando as lembranças do seu passado se aglomerarem em sua mente como fantasmas, prontos para atormentá-lo novamente. Ele lembrou das noites em que tomou decisões erradas, quando o brilho do dinheiro rápido ofuscou seu discernimento. Agora, esse mesmo passado estava prestes a destruir a única coisa que lhe restava, a relação com Rafael. Eles vieram atrás de mim, e agora não sei o que vão querer de você também. A voz de Omar soou mais grave conforme falava. O desespero tomou conta dele ao se dar conta de que estava arrastando Rafael para um mundo perigoso e obscuro. Rafael piscou, tentando processar a gravidade das palavras que seu pai acabara de proferir. Mas como assim, pai? O que você quer dizer com eles? Você está dizendo que sua vida está em perigo, e a minha também? A mulher na sombra ainda estava ali, observando com uma intensidade que quase fazia Omar querer recuar. Era como se ela soubesse muito mais do que estava revelando naquele momento. Ele sentiu que precisava fazer um esforço para ser honesto, não só por conta de Rafael, mas por conta da conexão que implorava para ser construída entre eles. Eu fiz parte de um esquema que eu achava que poderia controlar, mas que virou uma armadilha. Eles perderam muito dinheiro por minha causa quando decidi sair e mudar de vida. E agora eles querem o que é deles de volta. Omar se sentiu fraco ao falar, como se a verdade fosse um peso excessivo. Rafael afastou-se ligeiramente, os ombros caindo. E você acha que eu sou parte disso? Que eles virão atrás de mim só porque você fez tudo isso? Eu não sei, mas sinto que você está em risco. Você é tudo o que eu ainda tenho. Eu não posso deixar que eles façam algo com você. Omar sentiu uma onda de emoção tomá-lo. Era uma mistura de amor e arrependimento. A mulher na sombra parecia finalmente compreender a profundidade do momento. Omar, a única maneira de protegê-los é encerrar isso. Você precisa tomar a iniciativa. Isso não vai acabar sozinho. Rafael olhou para a mulher, depois para Omar. A confusão em seus olhos agora misturava-se com uma nova expressão, determinação. Eu não vou ficar esperando que algo aconteça. Se você estiver em perigo, eu quero ajudar. Somos família, não somos? Omar ficou sem palavras, admirado e assustado com a coragem do filho. Mas uma parte dele sabia que permitir que Rafael entrasse nessa luta era arriscar não apenas sua segurança, mas também sua inocência. Não, querido, isso é perigoso demais. Eu não vou deixar você se envolver. Mas a força da determinação em Rafael era inegável. A decisão já estava tomada. Ele não se afastaria. À medida que a tensão aumentava, Omar percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A necessidade de proteger seu filho em um mundo que ele mesmo havia criado pesava como uma montanha sobre seus ombros. Então, um pensamento assustador atravessou sua mente. E se o passado se tornasse tão presente que a única maneira de se protegerem fosse enfrentar aquilo juntos? O que um pai estaria disposto a fazer por seu filho, mesmo quando tudo parecia perdido? Ele olhou para Rafael, viu a bravura naqueles olhos e sabia que o caminho à frente seria sombrio. Mas um novo vínculo havia se formado entre eles, e essa nova coragem poderia ser a chave para enfrentar o que estava por vir. Se eles conseguissem sobreviver ao primeiro ataque, que parecia iminente na esquina da rua. O ar estava carregado de expectativa, quase palpável,
como se o mundo ao redor estivesse segurando a respiração junto com eles. Omar sentia o peso da decisão se acumulando em seu peito, enquanto observava Rafael, agora não apenas como seu filho, mas como um verdadeiro companheiro na luta. O amor que sentia por ele era incondicional e queimava como um fogo que não poderia ser apagado. As coisas vão ficar complicadas, filho. Eu não vou permitir que eles se aproximem de você, Omar afirmou, sua voz firme, mas já ferida pela ansiedade. Rafael deu um passo à frente, afastando completamente qualquer dúvida que pairasse sobre sua vontade. Se você está determinado a encarar isso, então eu também estou. Não posso ficar parado enquanto você arrisca tudo por mim. Vamos enfrentar isso juntos. As palavras de Rafael soaram como um açoite nas feridas abertas do passado de Omar, fortalecendo o vínculo e a determinação que crescia entre os dois. Tem certeza de que sabe no que está se envolvendo? Eles não são apenas um bando, são uma organização, poderosa e cruel. Não hesitarão em machucar quem quer que seja para conseguir o que querem. As palavras de alerta saíam de forma pesada da boca de Omar, como se cada sílaba fosse um aviso desesperado. Eu sou mais forte do que você pensa, Rafael respondeu, com a cabeça erguida e o olhar decidido. Você me ensinou a lutar e a sobreviver. Eu não vou deixar que o seu passado defina o meu futuro. Se precisar de mim, estarei ao seu lado. A mulher na sombra, ainda presente, olhava atentamente para a troca de palavras. As rugas em seu rosto evidenciavam a preocupação. Vocês precisam de um plano. Não basta simplesmente enfrentar. Precisam ser inteligentes, astutos e, acima de tudo, unidos. As palavras dela ecoaram na mente de Omar, que se lembrava de como a traição era frequente em seu passado. Em um mundo onde a confiança era um luxo, qualquer deslize poderia significar a ruína. Pode ser que precisemos mudar de cidade, novas identidades, começar de novo. Rafael franziu a testa, relutando. Sair fugindo não é a solução, pai. O que é nosso não pode ser tomado assim. Temos que mostrar que não temos medo. Precisamos nos preparar para a batalha que está por vir. Omar se sentiu meio sem rumo. Ele admirava a coragem de Rafael, mas reconhecia a necessidade de agir com cautela. O passado não o deixaria tão facilmente. A imagem de seus antigos companheiros de crime, com olhares frios e sorrisos letais, dançava em sua mente, e as memórias de traições ainda recentes o atormentavam. Seja o que for que decidamos, precisamos ser rápidos e, acima de qualquer coisa, estar prontos para qualquer armadilha. Estava na hora de buscar mais aliados. Omar se lembrou de pessoas em sua vida que poderiam ajudá-lo, e a ideia de entrar em contato com antigos conhecidos trouxe um misto de esperança e medo. Ele se lembrou de Camila, a única amiga que ainda acreditava em sua transformação. Temos que ligar para Camila. Ela pode saber como agir. Camila, aquela amiga que você mencionou, você confia nela? O tom de Rafael sugeria dúvida. Ela é a única que não me abandonou no pior momento. Precisamos de alguém em quem possamos confiar, e ela pode ter contatos. Nesse instante, um barulho no corredor fez os dois se sobressaltarem. Omar e Rafael se entreolharam, a adrenalina tomando conta de seus corpos, ao perceberem que o tempo estava se esgotando. Pode ser eles, Omar sussurrou, seu coração acelerado. Precisamos sair daqui. Vamos. Enquanto se dirigiam para a saída, Omar percebeu que uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. Estavam prestes a desafiar um passado sombrio e perigoso, e a luta que se aproximava não seria em vão. O vínculo que construíam agora era forte, mas o que realmente os aguardava era um verdadeiro teste de lealdade e amor. Estamos prontos para o que vem pela frente? Rafael perguntou, a voz trêmula de expectativa. Prontos ou não, vamos enfrentar isso juntos, Omar respondeu, dando um último olhar para a sombra no canto. Porque no final das contas, somos família, e nada poderá nos separar. Mas enquanto saíam, uma mensagem inesperada chegou ao celular de Omar. Um número desconhecido brilhava na tela. Com o coração na boca, ele hesitou. A mensagem dizia apenas, estou chegando, prepare-se. O que isso significava? E que mais surpresas ainda estavam por vir? Omar segurou o celular com firmeza, o olhar fixo na tela. O que essa mensagem poderia significar? O tempo parecia correr mais rápido enquanto sua mente se enchia de perguntas. Ele sentia a inquietude crescer dentro dele, quase como uma tempestade prestes a eclodir. Quem é essa pessoa? O que ela quer? Rafael percebeu a mudança na expressão do pai e tocou no seu braço,
como se fosse um ancla em meio ao mar agitado. O que aconteceu, pai? Recebi uma mensagem de alguém que não reconheço. Omar explicou, a voz tensa. Diz que está chegando e que eu devo me preparar. A agitação se intensificou. Precisamos descobrir quem é. E rápido, disse Rafael, os olhos brilhando pela curiosidade e preocupação. Antes de mais nada, temos que sair daqui. Não podemos ficar expostos muito tempo, Omar respondeu, guardando o celular no bolso. A urgência do momento os impulsionava, os passos apressados ecoando pelo corredor. Eles saíram do prédio e foram recepcionados pelo calor abafado da noite. O cheiro característico da cidade àquela hora trazia uma mistura de familiaridade e estranheza. Omar se lembrou das noites em que andou por aquelas ruas, na companhia de sombras e ilusões. Agora tudo era diferente. Ele estava mais uma vez ao lado de Rafael, e essa conexão tornava cada segundo valioso, mas também cheio de riscos. Para onde você acha que devemos ir? Perguntou Rafael, olhando ao redor como se esperasse ver o inimigo surgir das sombras. O seu antigo apartamento. Talvez Camila esteja lá, sugeriu Omar, a mente trabalhando rapidamente. Podemos nos encontrar com ela e conversar sobre essa mensagem. Rafael assentiu, determinado a não desviar do plano. Seguiram em direção ao lugar. Cada passo pareceu um eco de decisões passadas, escolhas que moldaram quem eram agora. O caminho seguia carregado de lembranças, mas elas não importavam mais. O que importava era o presente, e a luta pela segurança e pela verdade. Ao chegarem no apartamento, a porta estava entreaberta. A luz estava acesa, mas não havia sinal de Camila. Omar sentiu um frio na barriga. Camila? Ele chamou, a voz ressoando nas paredes. Do fundo do apartamento, uma voz familiar respondeu. Oi, estou aqui. Ela apareceu com a expressão preocupada, surpresa ao ver os dois. Vocês estão bem? O que aconteceu? Precisamos falar. Tem uma mensagem que acabou de chegar, disse Omar rapidamente. Ele explicou a situação, e a tensão no ar aumentou. Camila franziu a testa, pensativa. Pode ser um truque. Alguém pode querer te pegar de surpresa. Temos que ser cautelosos. Um peso caiu sobre os ombros de Omar. Era impossível não sentir que, mesmo no processo de mudar de vida, as sombras de seu passado ainda o perseguiam. Mas não podia ceder ao medo. A força de Rafael e a lealdade de Camila eram um lembrete do que ele realmente tinha. Uma nova família. Independente de quem esteja vindo, não vamos permitir que eles nos destruam. Não lutamos até aqui para desistir agora, Omar declarou, com a firmeza que vinha de um coração transformado. Nesse momento, o celular de Omar vibrou novamente. Ele atendeu rapidamente, quase sem respirar. Você não sabe quem eu sou, mas estou aqui para resolver nossos problemas. A voz do outro lado da linha era firme, quase ameaçadora. Apenas me diga onde está. A adrenalina correu por suas veias. A revelação estava prestes a acontecer e o destino estava em suas mãos novamente. Eles eram uma unidade e cada escolha que fizessem naquele momento poderia mudar tudo. Rafael, percebendo a gravidade da conversa, sussurrou. O que vamos fazer agora, pai? Omar olhou para o filho e sentiu o coração disparar. Precisamos decidir, e rápido. Mas quem está chegando? E até onde estamos prontos para ir? O delicado fio da lealdade estava prestes a ser testado. E mais importante, a verdade que todos eles temiam estava prestes a ser revelada. Omar desviou o olhar para Rafael, que o observava com uma mistura de preocupação e expectativa. A presença do filho ao seu lado era um lembrete constante das consequências das suas ações, um fio de esperança em meio ao caos. Vamos nos reunir com essa pessoa, ele decidiu, a voz firme. Seja quem for, precisamos enfrentar isso. Mas e se for uma armadilha? Camila interveio, ajustando a postura, a tensão visível em seu semblante. Não podemos ficar parados, Camila. Omar retrucou com determinação. Eu não posso correr o risco de deixar essa situação nas mãos deles. Precisamos retomar o controle. Ele sabia que o passado frequentemente se manifestava nas formas mais inesperadas. Não poderia permitir que a incerteza o dominasse. Com um gesto convicto, ele desativou a ligação, concentrando-se na conversa que precisava acontecer. Para onde você se encontra? Omar perguntou, tentando impor uma voz de firmeza. A resposta veio rapidamente. Na Praça do Relógio, em 1 hora. Traga quem você quiser. É hora de revelações. A ligação se encerrou abruptamente, deixando uma aura pesada na sala. Omar sentia o peso daquela frase, é hora de revelações, reverberando em sua mente. O que poderia aquilo significar? Seria o que ele sempre temeu, a verdade que ele não queria encarar durante todos aqueles anos. Vamos até lá, decidiu, a voz quase um sussurro, enquanto olhava nos olhos de Camila e Rafael. Precisamos estar juntos.
preparados para qualquer coisa. A ansiedade se instalou no ar enquanto eles se preparavam para a saída. Passos lentos, olhares nervosos. Omar e Rafael trocavam palavras não ditas em meio ao silêncio perturbador que os envolvia. A cidade parecia mais sombria, como se sentisse a intensidade do momento. Camila pegou a mão de Omar e ele retribuiu com um aperto. Vou te proteger, não importa o que aconteça. Ela murmurou, o olhar transmitindo confiança. E eu também, pai. Rafael completou, sua voz firme apesar da incerteza. Essas palavras eram um bálsamo para a alma de Omar. Ainda assim, enquanto caminhavam em direção à praça do relógio, lembranças do passado martelavam em sua mente. A sensação de ser um homem dividido. O que foi, o que é, e principalmente, o que poderia ter sido se não tivesse tomado decisões tão drásticas. O peso do arrependimento batia forte em seu peito, mas ele respirou fundo, disposto a enfrentar as verdades escondidas. Ao chegarem, o ambiente estava mais vazio do que o habitual, exceto por algumas pessoas dispersas ao redor. O velho relógio no centro da praça marcava o tempo, uma contagem regressiva silenciosa que parecia se intensificar. Omar mal podia acreditar que estava prestes a encontrar alguém que poderia mudar tudo. Aguentando a pressão de cada batida de seu coração, ele escaneou o local até que seus olhos se fixaram em uma figura próxima. Um homem alto, envolto em uma jaqueta escura, observava-os com uma calma inquietante. Havia algo familiar nele, uma presença que despertava memórias há muito esquecidas. — Você é Omar? — indagou o homem, os olhos penetrantes fixos nos dele. — E você quem é? — Omar retrucou, a desconfiança escorrendo pelas palavras. — Alguém que tem muito a te contar, sobre você e sobre o seu passado — disse o homem. O tom da voz despertou uma curiosidade incontrolável. Rafael e Camila ficaram ao lado dele, formando um escudo humano. Era agora ou nunca. Omar estava prestes a descobrir se as sombras do passado ainda tinham poder sobre ele, ou se poderia finalmente escrever seu próprio futuro. — Me diga o que sabe, Omar pediu, a voz grave, enquanto a verdade começava a se descortinar diante deles. O frio na barriga o acompanhava, como se tudo dependesse daquela revelação. O que ele não podia imaginar era que, naquele momento, o enredo de sua vida mudaria para sempre. O homem de jaqueta escura respirou fundo, como se estivesse se preparando para lançar uma bomba em um território minado. Omar sentiu a tensão crescer, pulsando sob sua pele. As palavras do desconhecido ecoavam em sua mente, instigando um turbilhão de sentimentos. 25 anos atrás, começou o homem, a voz baixa, quase um sussurro. Eu era o seu melhor amigo, e eu sei o que aconteceu naquela noite. A verdade é que você ainda não teve coragem de encarar isso. Omar sentiu suas pernas fraquejarem. As memórias golpeavam seu peito como marés, trazendo à tona as imagens de um passado que ele pensava ter enterrado profundamente. O olhar surpreso de Rafael e a mão de Camila segurando a sua eram âncoras em meio à tempestade que assolava sua mente. Melhor amigo, ele repetiu, tentando absorver o impacto das palavras. Quem é você? Meu nome é Paulo, respondeu o homem, com um lamento na voz, mas isso não importa agora. O que importa é que você precisa saber sobre seu filho. As palavras pendiam no ar como um peso insuportável. Omar fechou os olhos, tentando se concentrar. Meu filho? Ele não entendia, mas a curiosidade misturada com medo queimava dentro dele. Como assim? Paulo olhou para ele com tristeza. Naquela noite fatídica, você tomou uma decisão, mas existiu uma segunda chance. E eu fui seu silêncio. Eu sempre soube. Rafael fez um movimento brusco, colocando-se em frente ao pai, olhos fixos em Paulo. Se você sabe de alguma coisa, fale logo. O que aconteceu com meu pai? A tensão na voz do garoto deixou clara a fragilidade do momento. Ele não é apenas um especialista em esconder verdades, mas também um homem que viveu suas escolhas com suas consequências, Paulo apontou, sem desviar o olhar do homem que estava à sua frente. Você pode não se lembrar, Omar, mas houve outros. Uma mulher, um bebê, um futuro que poderia ter sido. A cada palavra, Omar sentia sua respiração embargar. Era como se todas as suas escolhas estivessem levando-o àquele momento, e a sinfonia de dor, amor e arrependimento ecoava nas batidas do seu coração. Se ele é o meu filho, ele começou, hesitante. Por que você não me contou antes? Porque eu não sabia como, Paulo admitiu. Mas vi o quanto você mudava, quanto se fechava. Eu não queria ser a causa de mais dor. Mas agora não temos tempo.
Eles estão vindo atrás de você. A última frase apagou qualquer dúvida que restava. Omar se virou para Camila e Rafael, notando a expressão preocupada de ambos. O peso da responsabilidade agora recaía sobre ele como uma tarde de tempestade. Quem está vindo? Camila perguntou, seu olhar tingido de medo. Os mesmos que querem usar você, Paulo respondeu. Mas isso não é só sobre você. Há um plano maior, e as peças estão se movendo. Omar sentiu o mundo ao seu redor girar, cheios de sonhos que se tornaram pesadelos. Ele precisava agir, e rápido. Onde está o meu filho? O que está acontecendo? Não é tão simples, Paulo hesitou, e a tensão aumentou. Mas a verdade pode te libertar, ou te aprisionar para sempre. E é hora de decidir. Você vai enfrentá-los? Omar olhou para seus 2 filhos ao seu lado. Era uma escolha entre encarar os fantasmas do passado, ou permitir que eles vencessem. Sim, ele respondeu, a voz firme. Eu irei então... Mas antes que pudesse completar o pensamento, um barulho de moto se aproximou, cortando o ar pesado da praça. Os rostos ao redor começaram a se virar, a ansiedade tomando conta da cena. Eles estão aqui, são eles, Paulo disse, com urgência. Omar percebeu que o tempo havia se esgotado, e a batalha que estava prestes a se desenrolar não era apenas por sua vida, mas por todos os laços que ele havia lutado para proteger. Precisamos ir, Camila gritou, puxando-o pela mão. E quando a adrenalina começou a correr em suas veias, Omar se deu conta de que mais do que nunca ele tinha que escolher, enfrentar seus medos ou correr e deixar tudo o que ama para trás. Nesse instante, o destino deles estava sendo decidido. A luta estava apenas começando. O que ele realmente estava disposto a perder para descobrir a verdade. Omar respirou fundo, sentindo a pressão do momento aumentar a cada segundo. As motos rugiam, aproximando-se rapidamente, como sombras ameaçadoras à espreita. Ele olhou para Rafael e Camila ao seu lado, ambos tensos, prontos para o que quer que viesse a seguir. Vamos nos afastar daqui, rápido, Omar ordenou, sentindo que cada momento contava. O coração pulsava forte, mas agora havia também uma chama de coragem queimando por baixo do medo. Ele sabia que não poderia permitir que o passado o dominasse novamente. Assim que os 3 começaram a se mover, a figura de Paulo os acompanhou. Não olhem para trás. O que quer que você faça, não ouse hesitar, ele chamou, enquanto os 4 avançavam apressadamente para uma das saídas da praça. Os sons das motos ficaram mais altos, e no fundo da multidão, o pânico aumentava. Pessoas começaram a correr, buscando abrigo, mas Omar estava focado. Precisava proteger Rafael e Camila com todas as suas forças. Para onde vamos? Rafael perguntou, a voz tremenda, mas determinada. A ligação entre pai e filho estava mais forte do que nunca. Para a casa de Camila, Omar respondeu, determinado. Lá podemos pensar em um plano. Precisamos de um lugar seguro. Ao chegar ao carro, Omar sentiu a adrenalina tomar conta. A pressa era uma mistura de adrenalina e medo. Ele se apressou a abrir a porta traseira para Rafael e Camila, e rapidamente entrou no carro. Assim que o motor rugiu, ele olhou pelo retrovisor e viu as motos se aproximando. Os homens usando capacetes escuros, suas intenções nada amigáveis. Acelera, Paulo gritou, a urgência em sua voz despertando um instinto primal em Omar. Com um movimento rápido, ele girou a chave, acelerando pela rua. A cidade parecia se transformar em um borrão ao seu redor, mas ele estava focado, a mente ágil em busca de uma estratégia. O que eles querem? Camila perguntou, o medo visível em seu olhar. Querem me derrubar por conta do passado. E agora, Rafael, você se tornou um alvo também, Omar disse, seu tom grave. A tensão se espalhou pelo carro, uma nuvem de incertezas. Eu não vou deixar que isso aconteça, Rafael declarou, o olhar firme, olhando para o pai com bravura. Você disse que me apoiaria, e eu também quero te apoiar. Estamos juntos nessa. Omar sentiu o calor da determinação do filho. Não era mais sobre fugir. Era sobre enfrentar a situação. E ele sabia que isso requeria mais do que somente coragem. Precisavam de um plano. Algo que pudesse, talvez, mudar o rumo da história. Temos que investigar quem está nos perseguindo, ele disse, a cabeça fervilhando de ideias. Se essas pessoas ainda estão em cena, significam que têm interesses em mim. E se eu descobrir o que realmente querem, podemos desviar eles de você. O carro manobrou pela esquina, enquanto Omar pensava na possibilidade de reunir aliados. Precisamos de ajuda. Confio em algumas pessoas no meu passado, mas o problema sempre será saber se ainda são confiáveis. Em meio à correria, eles chegaram ao apartamento de Camila. Entraram rapidamente, trancando a porta logo atrás de si. Camila imediatamente se dirigiu ao telefone, enquanto Omar começou a escrever uma lista de contatos. Concentre-se. Precisamos de pessoas que possam nos dar informações. Gente que possa oferecer proteção. Ele olhou para o rosto de Rafael, que exibia uma mistura de determinação e preocupação. E você acha que levar isso à polícia pode ajudar? Camila sugeriu, um semblante sério. Não agora. Se eles estão associados a uma organização, a última coisa que precisamos é expor nosso plano. Eles não hesitarão em machucar qualquer um de nós, Omar respondeu, sua voz firme. Do lado de fora, a situação estava tensa. O som de motos circulando se tornou mais distante, mas a sensação de que o perigo ainda estava próximo permanecia.
Eu tenho um contato que pode nos ajudar com essa situação, Camila disse, depois de recitar rapidamente os nomes em sua mente. É uma amiga que tem acesso a informações sobre grupos ilegais. Eu vou ligar para ela. Rafael olhou para Omar, sua confiança crescente mesmo em meio à pressão. O que vamos fazer se ela confirmar que eles estão vindo atrás de você? Preparar uma armadilha, Omar respondeu, um brilho decidido nos olhos. Vamos enviar uma mensagem, mostrando que não estamos com medo. Vamos chamá-los para um confronto. Dessa vez, vamos estar prontos. Ainda não tinha certeza sobre como as coisas iriam se desenrolar, mas havia uma força crescente em seu interior. Ele estava decidido a proteger seu filho, a responder ao chamado de ser o pai que sempre fora. A ligação de Camila foi rápida, e ela se voltava para eles, a expressão intensa. Ela pode nos ajudar, mas disse que será perigoso. Não podemos correr riscos que não valham a pena. Estamos dispostos a arriscar, não estamos? Rafael perguntou, olhando para o pai, em um momento de união que transcendeu o medo. Sim, Omar respondeu. Por você, por nós, eu faria qualquer coisa. Naquela noite, enquanto preparavam suas estratégias, uma nova determinação se formou entre eles. Era um desafio a ser enfrentado, um medo a ser superado, um laço inquebrável se formava em meio ao caos. Quando a luz do dia começou a se romper no horizonte, uma coisa era certa. Eles estavam prontos para a luta, e juntos não apenas enfrentariam o passado, mas o eliminarão em definitiva. Era hora de confrontar as sombras e finalmente libertar-se do que os aprisionava. Vamos lutar por nossa liberdade, Omar disse, enquanto observava Rafael e Camila com orgulho. É hora de transformar dor em força. E assim, com a determinação em seus olhos, eles começaram a esboçar o futuro que tanto mereciam.